Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no IPJ da unidade Estácio Niterói. Meu nome é professor Rodolfo Bach, sou professor do nosso núcleo de prática dentro da parte trabalhista e vamos trabalhar hoje com a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é uma ação de rito especial, está lá no nosso Código de Processo Civil, que nós aplicamos subsidiariamente ao processo de trabalho diante da omissão da CLT. Essa ação visa purgar a mora do devedor perante o nosso credor, especialmente quando há dúvida sobre quem deva receber as verbas ou acerca da recusa do nosso credor em recebê-las. É muito comum falecimento, infelizmente, do trabalhador ou o trabalhador não querer receber os valores, por entender que eles não se encontram corretos. Então, vamos ver essa ação de consignação em pagamento na prática. Coloquei para vocês as duas principais hipóteses de cabimento. Recuso pós-devedor em receber as verbas decisórias ou outras parcelas, lembrando que eu posso consignar bens e valores, e ainda a dúvida sobre quem deva receber essas verbas. Tá? Especialmente a hipótese de morte, que eu vou consignar perante o espólio, e os herdeiros habilitados perante a Previdência vão se habilitar no processo para receber os valores a serem pagos pelo nosso devedor. A competência para julgar essa ação é da Justiça do Trabalho dentro do foro do local da prestação de serviços. Aplicamos por analogia a regra do artigo 651 da CLT, que traz o foro do local da prestação de serviço como foro competente para julgar esse tipo de lide também. No polo passivo estará o trabalhador, porém, em caso de falecimento, será o espólio dele, lembrando que o espólio dele deverá ser devidamente substituído na sequência pelos herdeiros habilitados perante a Previdência, que inclusive movimentarão a conta vinculada ao FGTS, nos termos lá do artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Tá? Pedidos. O que é objeto de pedido desta ação? O deferimento do depósito da quantia ou da coisa devida no prazo de 5 dias. Nós aplicamos o artigo 542 do CPC, ou seja, eu vou depositar a quantia devida ou bens que sejam do nosso credor. Então, já que numa prova da OAB, por exemplo, o trabalhador que deixava no armário da empresa itens pessoais, e nós consignávamos os itens pessoais desse trabalhador. Tá? Então, eu vou depositar a quantia ou a coisa devida no prazo de 5 dias. Além disso, diz o próprio 542 do CPC, lembrando que a consignação está nos artigos 539 a 549 do CPC. Que eu vou ter que requerer também a citação do consignatário, lembrando que quem apresenta a consignação é o consignante, para descontar a consignatário. Eu vou citar o consignatário para comparecer à audiência, ocasião na qual deverá levantar o depósito com efeito de quitação, oferecer resposta. O que o nosso consignatário pode fazer? Ele pode levantar o valor e dar a plena quitação, ou ele pode levantar sob ressalvas, ocasião na qual ele vai levantar e indicar as diferenças que porventura serão devidas. Na mesma ação. E a mesma ação que deferiu o depósito irá reconhecer a existência desses valores a maior a serem pagos. Temos ainda a declaração de extinção da obrigação, assim como a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Tá? Nesta ação, também, o valor da causa é o próprio valor a ser consignado, ou seja, dentro da causa de pedir, você vai listar as verbas que você estará consignando, tá? E o somatório delas será o valor da causa, tá? Que é o valor total a ser consignado. Deferido o depósito, esse será realizado e designado a audiência, sendo o consignatário notificado para vir levantar o valor e oferecer a defesa, como nós já falamos. Ele pode levantar o valor e dar a quitação, ou ele pode levantar o valor e pleitear diferenças. Caso concorde com o valor depositado, os valores serão liberados em seu favor, sendo considerada extinta a obrigação do consignante. E na contestação, o que será alegado pelo consignatário? Primeiro, que não houve recusa ou mora em receber a quantia devida, que foi justa a recusa, caso tenha ocorrido, o depósito não se efetuou no prazo do lugar do pagamento, e o depósito integral, caso em que deverá apontar o montante devido, ou seja, eventuais diferenças no prazo
da defesa e cabendo ao nosso consignante, né, quem propôs a consignação, complementar o valor depositado em 10 dias. Caso o réu não conteste a ação, ou seja, não haja contestação, ele será declarado revel e o juiz vai declarar extinta a obrigação, condenando o pagamento de custos e honorários. É o 546 do CPC, que diz: julgado o presente pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenar o réu ao pagamento de custos e honorários advocatícios. Parágrafo único. Providenciado do mesmo modo, se o credor receber e der quitação. Natureza da ação. Diz a doutrina que é uma ação de natureza dúplice. A mesma ação que defere o depósito vai condenar o consignante nas diferenças. Isso você extrai do 545, parágrafo 2º do CPC, que diz que o autor poderá complementar o depósito no prazo de 10 dias, para evitar que seja condenado aquele pagamento. E aí chegamos no modelo da peça, né? A gente chama carinhosamente de boneca. A boneca, você pode colocar qualquer roupinha na boneca. Endereçamento ao juízo da vara do trabalho de acordo com o projeto. Quem vai propor a consignação é o empregador. Então, você vai qualificar a pessoa jurídica ou a pessoa física que seja o empregador. Além disso, deve sempre ser indicado na petição inicial e na contestação, como nós já vimos, o endereço profissional do advogado que está assumindo a causa naquele momento, com base no artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil. E ainda citamos o cabimento da peça, que é o 539 e 549 do CPC, e o artigo 769 da própria CLT. A razão da aplicação subsidiária ao processo de trabalho do processo civil. Ação de consignação e pagamento, e aí o nome do consignatário, que é o próprio trabalhador. Vai ser o nome da mãe, estado civil, profissão, aqueles 4 documentos que nós vimos: CTPS número, série número, PIS número, RG número e CPF. Depois, os fatos. Essa é uma peça que você consegue fazer dos fatos do direito do pedido. Nos fatos, o que você vai narrar? O que gerou a consignação? Foi falecimento? Foi recusa? Foi dúvida sobre quem deve receber? Então você vai narrar. O trabalhador faleceu no dia tal. Em virtude de dúvida acerca de quem deve receber. Aí você vai explicar isso. Dentro do direito, é explicar o motivo pelo qual, de acordo com aquele fato já narrado, eu estou fazendo a consignação. Ah, porque ele faleceu e eu não posso pagar equivocado. Porque ele se recusou a receber. Aí você vai listar aí. E, além disso, você vai listar as verbas que você está consignando. Ou seja, narrar férias, que é o nosso próximo slide. Férias, 13º. Aí vai depender da forma de dispensa. Se for dispensa em justa causa, é de um jeito. Se for por justa causa, é de outro jeito. Se for extinção por morte, de outro jeito. Na extinção por morte, não tem seguro-desemprego, não temos o prévio. Aí você vai listar as verbas. O total a ser depositado vai ser o próprio valor lá na frente da causa. Tá? Esse vai colocar. Esclarecer que o total corresponde ao total que será consignado. E aí chegamos nos pedidos de requerimentos finais. Apesar do CPC falar dos pedidos, tecnicamente tem que falar pedidos e requerimentos. Por quê? Citação, notificação do réu não é pedido. Protestar pelos meios de prova e direitos admitidos especificando não é pedido, é requerimento. Declarar que os documentos são autênticos é requerimento, não é pedido. Então, quais seriam os pedidos aqui? Deferimento do depósito da quantia no prazo de 5 dias, que é o que diz a regra do Código de Processo Civil. E, se for o caso, a entrega das guias rescisórias. Item B, ser notificação do consignatário para comparecer à audiência, levantar o depósito com efeito de quitação, oferecer a resposta. Porque levantar a audiência, porque fins do processo civil, o levantamento é na audiência, ocasião na qual o consignatário apresentará a sua defesa. Caso o valor seja depositado em audiência, requerer por fim. Caso seja levantado a audiência, requerer por fim a declaração de extinção da obrigação e a condenação do consignatário em custos e honorários advocatícios, no importe de 15%. Tá? Os meios de prova de admitidos, especialmente prova documental, testemunhal, pericial do depoimento pessoal, e a declaração da autenticidade, documentos juntados pelo advogado, e o valor da causa. O valor da causa que vai ser exatamente o somatório dos valores que você listou lá no tópico do direito. E o fechamento. Neste temos pés de deferimento, local e data, OAV/o fim. Com isso, pessoal, vimos a nossa consignação em pagamento, e aí é uma peça de muita importância para nós prática, inclusive está no nosso plano de aula de prática trabalhista,
faz parte de uma das peças cobradas no exame de ordem, tá? Desejando que você tenha curtido essa nossa trilha de aprendizagem, dizendo a você que já tem outros vídeos postados nas nossas trilhas, existem vídeos postados nas nossas trilhas, e desejando um ótimo estudo para você e até a nossa próxima trilha. Grande abraço.